Eu sou a voz de uma geração. Não, também não. Eu sou a voz de uma geração que disseram era individualista demais, independente, autoconfiante e desconfiada demais para idolatrias. Eu sou a voz da geração X e tenho uma novidade. Nós amadurecemos e hoje estamos no comando, colega, de empresas e até de governos. Mas, como diz o sábio tio Ben, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E nós nunca tivemos tantas. A geração X está ensanduichada em um verdadeiro cheeseburger entre os experientes, dedicados e conservadores baby boomers e os revolucionários millennials, que cá entre nós prometeram a revolução digital, mas entregaram a barbearia hipster. Não é surpreendente que as novidades proporcionadas pela geração digital sejam tão analógicas? Na verdade, não. Millennials só nasceram nesse mundo digitalizado. E os baby boomers entenderam ele. Mas eu criei o mundo.com. Então, por que a indústria da comunicação é tão obcecada por um jovem que tem pouco dinheiro no bolso e aversão ao consumo? É muito fácil viver de brisa comigo patrocinando o desapego. Mas esse patrocínio acabaria se eu desaparecesse do planeta da noite para o dia. Aliás, o mercado amanheceria sem seu principal consumidor e as empresas, sem seus líderes, se transformariam em enormes playgrounds. A economia entraria em colapso, falindo indústrias inteiras, da farmacêutica, do entretenimento, todas, até as empresas de distribuição de energia. E sem eletricidade, já viu. Os mais velhos sucumbiriam sem cuidados básicos. E os mais novos, que não morressem de tédio sem as redes sociais, morreriam de fome sem seus moderníssimos aplicativos de delivery de comida. Em 5 anos, a vegetação cobriria completamente todas as estradas. E 1000 anos depois, a Terra não teria vestígio da humanidade, a não ser pelo que de mais resistente ela conseguiu criar. A muralha da China, as pirâmides do Egito e o Keith Richards. Já pensou? Eu já. E justamente por isso acho que está na hora de ser reconhecida e valorizada pelo que eu realmente sou. E eu não sou apenas a geração X, eu sou o X da questão. Vamos falar sobre essa questão? E para discutir e entender melhor essa geração que influencia, consome e paga a conta, nós teremos um painel de debate com grandes nomes do universo da propaganda. Também teremos a apresentação de uma reveladora pesquisa sobre a geração X. E para começar tudo isso, eu peço que vocês recebam o presidente do Grupo Abril, com vocês, Walter Longo. Bom dia, gente. Bom dia, senhoras, senhores. Eu queria dizer que estou muito feliz, emocionado até de ver tanta gente aqui hoje que aceitou nosso convite para estar conversando sobre esse assunto que nós consideramos bastante importante e é bom sentir que vocês também acham importante. E eu queria começar dizendo basicamente o seguinte: antes de dar início a essa apresentação, fiz questão de dizer para vocês que vocês não vão tomar nota, nem tirar fotografia, porque tudo o que nós vamos falar aqui hoje vai ser entregue para vocês num documento, tá bom? Onde todas as informações mais relevantes, a pesquisa, os dados, tudo vai estar entregue para vocês na saída. Então, relaxem, não precisam tirar foto de nada, nem tomar nota, e tudo que a gente falar aqui de importante vai estar entregue a vocês na saída, tá bom? Nós vamos falar, então, sobre o X da questão. E por que a gente vai falar disso, né? Porque nos últimos 60 anos, a Abril tem sido uma organização que se posiciona como a indústria do conhecimento e, além de seus inúmeros veículos impressos, digitais, eletrônicos, a gente traz para o mercado sempre, procura trazer insights poderosos. Esses estudos, no fundo, buscam antever
tudo o que está acontecendo e o que vem por aí, as tendências, para colaborar com o aprimoramento do mercado. Quem não se lembra das várias análises que fizemos sobre os jovens do dossiê MTV, ou sobre o empoderamento feminino, ou mesmo sobre a ascensão da classe C, quando ainda isso era uma realidade. O espaço que estava sendo ocupado por homens e a nossa visão de mundo, né? E assim sucessivamente, ou seja, ver o consumo, encarar a saúde, forma de ver a felicidade, jeito de morar, ou seja, a Abril sempre foi uma empresa preocupada em trazer para o mercado insights, causas e discutir a realidade do mundo da mídia e da comunicação. A inspiração para o que buscar sempre levou em conta a necessidade da gente rever paradigmas e reciclar conceitos. Nós entendemos a nossa missão como algo que vai muito além do conteúdo. A Abril gerou conhecimento e permitiu ao mercado avaliar o presente e se preparar para o que vem por aí. Então, dando continuidade, no fundo, a essa missão, a gente acabou de realizar uma pesquisa, um estudo, que nós vamos dividir com vocês, que denominamos o X da questão. No fundo, é uma visão inédita sobre uma geração que ficou esquecida pela indústria da comunicação. Esse estudo mostra uma eventual, e isso inclusive vai ser objeto da discussão aqui na segunda parte, na terceira parte do encontro de hoje, uma eventual distorção no universo da comunicação, que pode estar contribuindo para uma perda gradativa da sua eficiência. E ela tem a ver com a nossa obsessão em tentar encontrar fórmulas e meios de falar cada vez mais com a geração Y ou os millennials. E a pouca ênfase que nós temos dado à geração X. Então, a primeira coisa que nós vamos discutir é por que isso está acontecendo, quando começou, quem é a geração X, como eles se comportam, quanto, o que e como eles consomem. Esse é o objeto do nosso estudo de hoje. Ok? Essa pesquisa nos apresenta um aparente, e isso é objeto dessa discussão, equívoco na indústria da comunicação, que fala de forma obsessiva com os millennials. Um público que não necessariamente, para muitos dos casos, é o target mais adequado. Na verdade, poucas vezes nos estudos anteriores a gente encontrou insights tão relevantes como esse que nós vamos dividir com vocês hoje. A verdade é que existem muitas classificações para definir quem é geração X ou Y, né? E a gente poderia passar horas aqui discutindo se os millennials vão até os 35 ou até os 38 anos. Millennials normalmente vão dos 18 aos 38, dos 20 aos 35, e muitas pesquisas mostram essa pequena diferença, mas para nós, mais que a exatidão, é fundamental avaliar as tendências e as nuances. Ou seja, a principal questão a ser avaliada aqui é se as pessoas abaixo ou acima de mais ou menos 40 anos é que estão mudando o mundo. E onde está o maior potencial de consumo. E depois, se é com eles que nós estamos falando ou não. A grande questão é quem consome, quem influencia quem. Isso que nós precisamos definir. E muitas surpresas nos esperam nessa apresentação de hoje. Quando a gente avalia a comunicação vigente, fica claro que o marketing já definiu seu target. Se a gente pegar a grande quantidade dos anúncios, dos comerciais, dos materiais digitais, dos banners, etc., há hoje uma verdadeira tirania dos millennials. Suas causas, sua estética, suas crenças, seu modo de se vestir, de agir, sua faixa etária, tudo parece que gera uma certa tirania. E uma crença generalizada que a gente precisa deles para estabelecer uma ponte mais promissora com o mercado em geral. Isso parece ser a crença de hoje. O que importa, aparentemente, é ganhar seus corações e mentes, não importa como. Essa crença atinge todos os setores da atividade, alguns até que não têm os millennials como target, como se fosse obrigado a falar com o mercado através dos millennials. E, na nossa opinião, está na hora de revisar, ou no mínimo, confirmar ou questionar esse paradigma. E por que isso? Porque a partir da década de 90, nós entramos numa nova era que chocou toda a humanidade, a chamada era digital, que a gente não entendia direito, mas que gerava simultaneamente excitação e medo. Esse foi o grande impacto que 15 ou 20 anos atrás o mundo digital nos causou.
Naquela época, e com, vamos dizer assim, com correção, nós entendemos que os jovens eram os guias turísticos desse novo mundo. Eles eram fundamentais para decodificar para todos nós, das diferentes faixas etárias, o que era esse novo mundo. Foi criada, então, toda uma infraestrutura de comunicação com esse público. De certa maneira, eles eram os grandes influenciadores. Nossos olhos se voltaram, então, para esse grupo afluente que era o intérprete de uma nova realidade. Foi a época em que surgiu o Box 1824, o auge da MTV, onde nós mudamos a estética da comunicação, as causas, a busca dos porquês. Foi uma grande revolução de comunicação motivada por uma enorme transformação do mundo digital. E, claro, isso aparentemente trouxe resultado. Nós precisávamos de alguém que traduzisse esse novo mundo para nós. Foram eles, então, que decodificaram essa disruptiva realidade e introduziram novos hábitos. E, claro, a revolução não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas, e sim quando ela adota novos comportamentos. E é isso que a gente precisava entender e aprender com esses jovens. Por isso era importante não falar através deles, para atingir não somente eles, mas todo mundo. Só que até agora nós estamos tentando fazer isso. É como se aquilo que há 15 ou 20 anos atrás foi fundamental, continuasse essencial até agora. De certa maneira, hoje todos nós já estamos mergulhados no universo digital. Eu tirei essa foto no Galeto de Alphaville, onde esse casal ficou durante 35 minutos sem falar um com o outro, absolutamente fascinados por esse mundo. E nós estamos falando de um casal que não é mais millennial. Nós vemos que hoje em dia pessoas estão tão atentas ao mundo digital que não percebem os riscos ao redor, não é? Ou seja, todos nós já estamos nesse universo de maneira até exagerada. E quando a gente observa as cidades hoje, basta olhar, está todo mundo já consumindo, exercendo essa soberania digital, independente da faixa etária, do target, da classe social. Nunca a democratização do conhecimento e da informação foi tão verdade, a ponto de cidades estarem hoje criando espaços para que você não trombe um com o outro. Então, o que antes era novidade, ineditismo, agora é cotidiano e natural. Nós entramos numa era pós-digital, onde não há mais novidade para ninguém, para nenhum target desse novo mundo. Ou seja, para todo mundo, daqui para frente, já é assim. Basta olhar que a eleição do Papa Bento XVI, em 2005, essa era a praça onde esperavam a fumaça branca. E vejam a eleição do Papa Francisco. E a gente, então, tem uma noção de que já não é mais um grupo de pessoas que eu preciso influenciar para que, através deles, eu fale com o resto da população. A população inteira já está desse novo mundo que a gente chama de pós-digital. Em 2017, todos nós já estamos lá. Então, será que a gente precisa continuar falando através deles? Na verdade, não há mais necessidade de um guia para nos mostrar esse novo mundo. No entanto, a gente continua vendo uma tirania dos millennials na estética, na moda, nas causas, nas manifestações da comunicação. A verdade é que as nossas decisões estratégicas, né, de uma década atrás, precisam ser, de alguma maneira, revisadas. As condições de temperatura e pressão se alteraram. E, cá entre nós, as empresas não morrem somente por fazer coisa errada, elas morrem muito mais por fazer coisa certa por um tempo longo demais. Por isso, nossa preocupação em dividir esse questionamento com vocês. Nós temos dado excessiva atenção aos milênios, criando quase uma ditadura estética e temática dirigida a eles. Hoje, a geração X é tão digital quanto a Y e muito mais propensa ao consumo. E nós vamos mostrar a vocês isso. Mas nossa obsessão continua sendo falar com os millennials. Eu vou mostrar 3 comerciais aqui, que longe de serem entendidos como crítica, pelo contrário, é elogio. São 3 comerciais que ilustram produtos diferentes, mas que têm como target o millennial. E nessa busca de targetear o millennial é muito eficiente e os nossos estudos mostraram isso.
apenas para que vocês entendam o que significa falar com os millennials. Ford Ka e Ka+ sedã com comando de voz, a partir de R$ 39.990 com taxa zero. Novamente, longe de ser uma crítica, pelo contrário, foi um comercial extremamente bem avaliado junto aos millennials. Vamos olhar um outro agora. Comercial de Skol, também bem avaliado. Ninguém é diferente de ninguém. Ao mesmo tempo, ninguém é exatamente igual a ninguém. Essa é a única tendência desse verão. Ser colorido, uma explosão de cores bonitas. Preconceito ninguém quer ver, nem pintado. Verão Skol, redondo, é sair do seu quadrado. E mais um. Chegou o TIM Black, a evolução do pós-pago. Planos com muito mais liberdade para falar e navegar com a maior cobertura 4G do Brasil. Experimente ter mais. TIM Black. Como eu não estava presente no briefing de nenhuma dessas campanhas, eu quero crer que elas tiveram o endereço certo dos milênios. Mas o que é importante entender é que existe uma nova estética, um novo conjunto de causas, né? Todas elas muito relevantes para os milênios, mas nós precisamos ter certeza de que elas são relevantes para o resto da população. E, aparentemente, hoje, todo mundo quer falar com os millennials. Há uma obsessão da gente tentar falar com os millennials. O que importa agora são os millennials. Os millennials vão mudar o mundo. Se a gente busca no Google quais são os temas e as palavras mais buscadas, a gente vê os picos de millennial. E, praticamente, todos os segmentos de atividade, quando analisados, sempre tiveram essa mesma estética, essa mesma busca de causas, essa mesma obsessão para falar com o mundo através e com a linguagem dos millennials. Então, a partir de agora, por favor, don't shoot the messenger, né? Ou seja, por favor, não sejam, vamos dizer assim, muito rígidos comigo, porque o que eu vou falar agora é o que está em todos esses livros, em todas as revistas, nos que fazem análise dessa geração. Millennials, no fundo, formam uma geração mimada e egocêntrica. São superficiais e cheios de certeza, não admitem contestação e trabalham muito mal com a contrariedade. Quem tem millennials em casa, de alguma maneira, identifica isso muito bem. O que aconteceu com eles? A culpa não é deles, a culpa é nossa, da geração X. O que aconteceu com eles foi que, quando eu era pequeno, eu me adaptava à minha casa. Eu comia a hora que a família jantava. Eu assistia televisão até a hora que a minha mãe mandava eu dormir. Quando eu ia para a escola, eu me adaptava à escola, cantava hino nacional, fazia fila, rezava, fazia tudo aquilo que a escola mandava. E quando eu fui trabalhar, eu me adaptei à empresa. Foi assim que eu entendi a vida. O que aconteceu foi que, quando nós tivemos nossos filhos, nós adaptamos a casa a eles. Os horários, quem decide são eles. O fim de semana, para onde nós vamos, eles é que sabem o que deve ser feito. As escolas foram obrigadas a se adaptar a eles. Por isso, dão medalha para quem tira o último lugar, porque o importante é participar. Não é? E, claro, quando eles chegam na empresa, eles esperam que a empresa se adapte a eles. E ficamos nós aí numa busca incessante por agradá-los. Na vida profissional, eles querem que alguém dê um like por dia na sua performance. Não importa se a performance é positiva ou não. Essa necessidade de reforço permanente artificializa as relações corporativas. Há o que a gente chama hoje nas empresas de uma decoração regressiva, um ambiente para os millennials que precisa se inspirar no jardim de infância. O grande desafio é fazer tudo para eles não se entediarem.
Essa é a nossa obsessão atual. Em busca da criatividade infantil, nós estamos infantilizando a relação com os nossos colaboradores. De alguma maneira, se botar uma lona é um circo, se botar um muro é um hospício. Se você olhar hoje a decoração, e não tente evitar que isso ocorra. Tá certo? Nós estamos, na verdade, valorizando ambientes como esse. Não é? Eu me lembro que aos 6 anos eu brincava de cabaninha em casa, mas aos 32 realmente é surpreendente, não é? Mas é isso que a gente procura fazer. Os millennials, no fundo, a geração atual dos jovens, não é? São contra consumo, buscam uma vida frugal, com menos competição e mais contemplação. A geração que tudo idealiza e pouco realiza. É uma geração para quem é mais importante ser do que ter. E não necessariamente eu questionaria essa visão, acho até uma visão correta. Não necessariamente para quem pretende vender alguma coisa para essa pessoa. A visão do millennial é sempre assim, tem que ter a Kombi, fundamental, tem que ter o rádio ou um headphone, né? Pode escolher, aí são 2 opções que nos dão uma certa liberdade criativa. Tem que ter a prancha de surf e, de preferência, tudo alugado por alguns dólares. Possuir para quê? E vejam, eu não estou falando que isso está errado como pensamento. Eu não estou entrando no mérito do valor desta nova visão de mundo. Provavelmente eu até concorde com ela, mas eu estou me referindo ao target que eu pretendo atingir para vender produtos. Nos Estados Unidos, em 2015, 24% dos veículos novos foram adquiridos por pessoas entre 21 e 34 anos, uma queda vigorosa de 38% de 85. Millennials não querem mais tirar carta, não querem mais usar seu próprio carro, preferem andar de Uber por uma razão, porque eles não precisam se afastar, ainda que por minutos, do seu celular. O mesmo se passa no segmento imobiliário nos Estados Unidos, e nós vamos ver no Brasil já já. Em 2008 a 2014, caiu a venda de casa para millennials em 12%, ou seja, nesse período, 2 milhões deles passaram a viver com seus pais, equivalente à população de Houston. Agora, todo esse desprendimento com bens materiais poderia, e seria muito bom se isso tivesse ocorrido, se tivesse sido compensado com posses intelectuais crescentes, já que o importante não é ter, e sim ser. Nada mais longe da verdade. Ou seja, trata-se de uma geração de descuriosos com enorme fastio pela cultura e pelo conhecimento. Já que está tudo lá, quando eu precisar eu vou buscar. Não vou guardar nada na minha cabeça, para quê? Se está tudo lá quando eu quero. Só que não botando na cabeça não gera sinapse. Não gerando sinapse, eu não tenho ideias, não gero insights. Há indícios preocupantes desse fenômeno nesse momento. Acreditem. A Folha de São Paulo colocou recentemente que o uso do smartphone pode estar nos emburrecendo. Não é o smartphone, é a nossa relação com o conhecimento e com a curiosidade. A internet é o melhor dos mundos para os que buscam saber tudo e para os que não buscam saber nada. De certa maneira, incentiva a saber o que queremos e nos liberta de cruzar com o que nós não temos interesse. Isso é a internet. E todos nós possuímos 3 tipos de curiosidade, todos nós, qualquer geração. Nós temos o que a gente chama de a curiosidade diversiva, aquela curiosidade genérica, abrangente, que eu quero saber tudo o que está acontecendo ao meu redor para me sentir seguro. Então eu quero saber como é que está o tempo hoje, quem ganhou o jogo, como é que foi o Power Couple do Roberto Justus ontem. Eu quero ter uma noção superficial e abrangente de tudo que está acontecendo na minha empresa, na minha casa, ao meu redor, na minha escola. Ou seja, o que está acontecendo é a chamada curiosidade diversiva, essa genérica e superficial. Depois tem a curiosidade empática, a origem da fofoca. Eu quero saber tudo sobre as pessoas. É próprio do gênero humano se interessar por assuntos humanos de outras pessoas. Então, quem casou com quem separou, quem foi promovido, quem foi demitido. Sempre que um avião cai, a curiosidade empática pergunta, o piloto tinha filhos? Ou seja, é essa discussão sobre o lado humano da realidade que a gente chama de curiosidade empática. E existe a curiosidade epistêmica, aquela curiosidade mais profunda, que nos move a querer saber qual a razão das coisas e dos fatos ocorrerem, quais as consequências.
O que aconteceu? Por que aconteceu? Qual será a consequência daquele fato? Qual é o problema hoje? Os millennials têm, e continuam tendo, uma grande curiosidade diversiva e empática e uma quase nenhuma curiosidade epistêmica. E isso pode ser perigoso, né? Principalmente na nossa relação com eles. A curiosidade epistêmica pode se transformar numa exclusiva província das elites cognitivas. E eu queria aqui parar e falar o seguinte: eu não estou falando que não há millennials que sejam curiosos epistemicamente. Há, mas são exceção. Nós estamos falando aqui de generalizações, de o que normalmente é a tendência da maioria. Por favor, dos milênios que estão aqui, não se sintam atingidos. Vocês são as exceções, até por estarem às 9 horas da manhã num teatro, querendo saber e querendo ir mais fundo em determinado assunto. Mas não necessariamente essa é a regra, tá bom? Uma nova forma de inequalidade social pode estar surgindo. Não teremos mais pobres e ricos, brancos e negros, mas teremos pessoas curiosas e descuriosas. E talvez esteja aí uma nova forma de segmentar a sociedade. A curiosidade será a grande diferença entre as pessoas. Nós estamos assistindo a uma polarização da sociedade entre curiosos e descuriosos, e a internet está tornando os espertos mais espertos e os estúpidos excessivamente mais estúpidos. Basta ver que o uso da internet hoje, 88% dela é consumida para ver entretenimento e não informação. Todo o potencial cultural e educativo está sendo desperdiçado pela geração millennial, que prefere ficar assistindo ou curtindo isto. Tá certo? Whindersson Nunes e todo esse tipo de perguntas como se uma calça jeans usasse calça jeans, seria como? Isso é o que nós estamos buscando hoje na internet, replicando para os amigos numa obsessão da inutilidade. E quando vamos atrás de notícias, essas são as notícias mais curtidas. Mari Rui Barbosa já decidiu o esmalte que usará em seu casamento. Astro do pornô Nacho Vidal escreve carta mega fofa para a filha trans de 9 anos. Tá certo? Apaixonada, mulher se casa com estação de trem. Mulher fica entalada em blusa comprada online e ganha solidariedade na web. E assim, sucessivamente. Millennials são uma geração, ou formam uma geração que ignora a própria ignorância. Ignorância não no sentido pejorativo, no sentido do desconhecimento. Eles não sabem que eles não sabem. E por isso tem reduzida a curiosidade e uma inapetência para o conhecimento epistêmico. Tem muita testa olhosa que está achando que é mente brilhante. Há uma confusão nesse momento. Uma confusão nesse momento entre esses dois conceitos. A verdade é que eles estão enxergando o mundo através de uma tela pequena, estão mais preocupados com o fim do mundo que com o fim do mês, porque o fim do mês nós estamos resolvendo, não é? Sempre dispostos a mudar o planeta, mas com preguiça de arrumar o quarto. Na tentativa de ser diferentes, acabam ficando todos iguais. Né? Dizem que querem fazer mais pela sociedade, mas votam cada vez menos, e tem um tipo especial de pirâmide de Maslow. Né? Pizza, banda larga e sexo. Essa é a nova pirâmide de Maslow dos millennials. Por falar em sexo, são um pouco mais desligados em relação a esse tema. Segundo o Washington Post, 15% dos millennials entre 20 e 24 anos não têm relação desde os 18 e parecem não se preocupar com isso. Prefiro assistir vídeos no YouTube e estar entre as respostas mais frequentes. Muitos optam por permanecer em casa, molhando cactos e alimentando sua iguana que se expor a experiências externas. E o principal para nós profissionais de marketing, preferem descobrir produtos a serem descobertos por eles. Não querem falar conosco. A gente quer falar com eles e não querem ouvir. Eles não estão dispostos a consumir, a querer, a se interessar por produtos. Eles querem descobrir o que eles querem. Por favor, não fale comigo, tá certo? Isso inverte o processo de comunicação e branding. E vai exigir de nós uma revisão de tudo que a gente faz nessa área. Desprezam marcas, são contra o consumo de luxo.
são adeptos e festejam o low-sumerism, que no fundo é a nova era que eles chamam de consumo consciente, onde eu devo consumir apenas o essencial, quanto menos, melhor, o conceito de menos é mais. A principal tendência da atualidade, segundo muitos estudos, é o low-sumerism. Low-sumerism. It's being more conscious and consuming less. It is 3 simple attitudes that, together, can trigger huge impact. It is always thinking before you buy. It's finding alternatives with lesser impact on natural resources, such as trading, fixing, and making. It's living only with what's really necessary. Ou seja, dá para entender que, em vez de comprar, é muito mais legal consertar, trocar. E vejam, novamente, quero deixar claro isso para vocês. Em nenhum momento, eu ou o Grupo Abril somos contra essa visão de mundo. Somos a favor dessa visão de mundo. Mas é importante que a gente está falando agora de marketing, de como vender mais. E não como viver melhor, que é outro assunto que talvez todos nós também concordemos, tá? A verdade é que millennials formam a geração menos empreendedora da história recente, não é? O que dá sempre uma sensação contrária quando a gente vê tantas novas empresas surgindo. O percentual de empreendedores abaixo dos 30 anos caiu 65% desde 1980, de acordo com o Wall Street Journal. Hoje é o menor índice dos últimos 50 anos. Nas últimas 2 décadas, o único grupo que cresceu suas atividades empreendedoras foi de 55 a 65 anos. E continua crescendo. Até porque estão vivendo mais, então tem mais tempo de empreender. Todas essas empresas que a gente conhece, que são o sucesso do universo digital, sem exceção, foram criadas por alguém da geração X. Todas, com exceção do Facebook, que quase chegou no X, porque estava com 35, 36 anos quando isso ocorreu. Então, nós estamos falando, no fundo, de uma distorção de percepção que precisamos reavaliar. Diferentemente dos Estados Unidos, a geração X no Brasil é ainda mais relevante, porque lá os aposentados têm renda compatível com suas necessidades, e no Brasil não. No Brasil, a geração X tem dupla responsabilidade. Sustenta a geração abaixo e a geração acima. Pai, posso ficar aqui com vocês? Pode, claro que você pode. Vem cá. Você tá com saudade, filhota? Pai, sobe aí. Filho, Pai, chega aí, vamos lá. Todo mundo quer. Ou seja, temos uma realidade, e o que mais nos preocupa hoje como profissionais de marketing, não como sociólogos ou não como, vamos dizer assim, curiosos da nova realidade social, é que postura cria ambiente e vice-versa, né? Numa retroalimentação sempre importante e perigosa. Olha a postura dessa nova geração numa biblioteca na universidade. A gente sente que tudo que está sendo feito hoje, de certa maneira, incentiva o laziness, não é? E, claro, que isso é algo para a gente se preocupar. 1/4 dos jovens de 18 a 24 estão desempregados, a geração neném, e nunca se falou tanto sobre a geração neném, não é? Em praticamente todos os veículos estamos tratando desse assunto com certa preocupação. Trabalhar para quê? Geração neném, que nem trabalha nem estuda, cresce assustadoramente no Brasil. São exatamente os milênios, que mesmo quando estão interessados em mudar de patamar, precisam da ajuda, do dinheiro da geração. Tudo certo aí, filhão? Tudo sim, pai. Pai, então, parece que agora é sério, hein? Eu tô pensando em me casar. O quê? Depois de 30 anos você vai sair de casa? Eu não acredito. Então, mas eu vou precisar daquela ajudinha pro apartamento. Já sei. A verdade é que isso não mudou ainda. E por tudo isso que eu mostrei a vocês, nós resolvemos realizar um grande estudo, né? Um estudo que, de alguma maneira, nos mostra que o maior target consumidor hoje é a geração X.
A geração que tem sido esquecida por todos nós que atuamos no mundo da comunicação e da mídia. A idade média dos compradores online hoje é 43 anos, e 7 em cada 10 compras são realizadas por pessoas acima de 35 anos. A geração X é responsável por sua curiosidade mais epistêmica, né, a grande volume de interesse nas chamadas notícias, carros, negócio e finanças, lifestyle, ou seja, nesse tipo de assunto, é a geração X quem mais busca. 2/3 da geração X são high users de Facebook, a mesma proporção dos millennials. A geração X é 1/4 da população e gera mais da metade da renda. São donos do negócio, 63% deles no Brasil têm mais de 40 anos. 55% das startups americanas foram fundadas por alguém da geração X. E quando a gente fala de intenção de consumo, intenção de compra de carro zero, 62% é maior na geração X. Gasto per capita com vestuário, 66% é maior na geração X. 47% na compra de lazer, o que para nós foi surpreendente, 47% maior. Alimentação fora de casa, outra surpresa incrível, 45% maior na geração X. No item beleza, a mesma coisa. Então, esses são alguns dados que vão ser apresentados a vocês agora pela área de inteligência de mercado do Grupo Abril. Vamos conhecer melhor essa geração X, discutir seu potencial de consumo, entender o que eles esperam da propaganda e das outras manifestações mercadológicas, o quanto se sentem representados por ela e como que nós podemos atingir seus corações e principalmente seus bolsos. Antes de passar a palavra para o Panfilo, que vai apresentar a pesquisa, eu queria dizer que, para a nossa surpresa agradável, né, Renato Meirelles, que vai mediar o debate daqui a pouco, um dos sócios da Locomotiva, fez uma pesquisa muito recente, não tem 15 dias, onde ele buscou entender a identidade e a crise de representação na publicidade. E o que ele descobriu é que em 2016 foram gastos 130 bilhões de reais em investimento publicitário e que 103 milhões de consumidores afirmam que não se identificam com a propaganda de TV. Esse número chega a 71% entre os consumidores com mais de 40 anos. Ou seja, apenas 7% dos consumidores com mais de 40 anos se sentem adequadamente representados pelas propagandas de TV. E nós vamos discutir isso mais durante o debate. Mas o que é importante é que nós temos sim, e essa pesquisa do Renato veio a confirmar a nossa tese, temos sim um problema que merece ser discutido. Antes de dar sequência a essa apresentação, um alerta importante. Nós, do Grupo Abril, jamais estamos focados na geração X. Nós estamos focados como uma indústria do conhecimento em todas as gerações. Temos o maior site teen do mundo representado por Capricho. Estamos, nesse momento, realizando no próximo fim de semana, em aliança com outros promotores desse evento, o Greenkey, um evento muito grande na Bienal, que vai falar com os geeks sobre assuntos green, e por isso o nome Greenkey. Então, nós estamos, sim, muito atentos a todas as outras, a todos os outros segmentos e targets da população. E vocês devem estar também. Mas hoje o objetivo é apenas falar da geração X, né? E nós vamos começar a ver daqui a pouco. Outra coisa importante, nossa tendência é sempre caricaturar. Eu acabei de fazer isso agora. Como eu falei, eu mostrei apenas o que é tendência e não o que é a realidade factual de todos, sem exceção. Há exceções, mas a tendência nossa é sempre caricaturar. E um bom exemplo disso, que ilustra bem por que é interessante a gente pensar dessa forma, é o seguinte. Vejam essa frase, essa é a geração de 20 e poucos anos, hein? Ninguém sabe como lidar com eles. Moram com os pais, têm empregos, mas não carreiras, começam cursos e não acabam, têm relacionamentos efêmeros, têm a mente acelerada por novas tecnologias, ignoram a história e às vezes largam tudo para ir morar no exterior. Essa frase
foi dita em 1993 sobre nós, vocês, a geração X. Eu, no caso, sou baby boomer. Tá? Outra frase: ruíram as certezas, ruíram os valores, ruíram os modos de produção, as formas de lidar com o pessoal. Quando o mundo assim se acaba, cada um reage como pode. Uma nova geração que, ao pânico provocado pelo despencamento das pedras, retruca: ótimo, pedras que rolam não criam limo. Sobre a geração X, né, em 1998, pela revista Exame. E no exterior a mesma coisa. Eles são considerados cínicos, vagabundos e preguiçosos. Mas, apesar disso, estão indo ao trabalho. Alerta importante da revista Time, falando sobre a geração dos preguiçosos, a geração X. O que isso deve trazer para nós como insight importante? Que a adolescência é uma doença que passa com a idade. Que antes passava aos 18 e agora vai passar aos 35. Mas que passa. E uma vez esta pessoa tendo que fazer carreira, trabalhar, ter família e filhos, ela vai adquirir valores que até hoje ela ainda despreza. Por isso, o reforço e a importância ainda maior de falarmos da geração X. Porque os milênios serão muito mais, nunca iguais, muito mais parecidos com os valores e causas da geração X quando a adolescência passar. Eu passo então a palavra, quero agradecer muito a atenção de todos, passo a palavra ao Maurício Panfilo, Head de Inteligência de Mercado do Grupo Abril. Muito obrigado.